Introdução. O que acontece quando colocamos nossa mão em uma panela quente? Células nervosas especializadas no sentido da dor transmitem seus impulsos ao nosso sistema nervoso central, que responde imediata e automaticamente, tentando afastar a parte do corpo afetado do estímulo doloroso. Em questão de segundos ou até menos, tiramos a mão da panela, ou seja, somos biologicamente programados para que a nossa primeira reação seja de fugir da dor, nos afastando da situação que a causa. É, desse modo, uma predisposição natural do ser humano, herdada de nossos companheiros de jornada, os animais, o distanciar-se da dor e do que o faz sofrer. Eu mesma já o fiz inúmeras vezes. Rompi relações, evitei conversas difíceis, mudei de vários empregos, de casa, até de planeta já deu vontade de mudar. Já aconteceu com você? No entanto, nos meus 37 anos de jornada nessa terra, venho aprendendo que se afastar pode ser uma tendência quase perversa com a nossa proposta de desenvolvimento humano, porque dessa forma fechamos os olhos, os ouvidos e o coração para o que a dor tem a nos ensinar. Deixamos de olhar para ela e, consequentemente, permanecemos numa zona de conforto que não nos permite crescer. Será então que a ideia é ficar agarradinho com a panela quente ao invés de soltá-la imediatamente? Claro que não. Ninguém gosta de sentir dor, não conscientemente. Só que, meu caro e minha cara, esta é a vida. As situações de dor são inevitáveis. Elas vêm sem a gente pedir e ficam sem a gente autorizar. Até porque somos nós que damos significado aos acontecimentos, catalogando-os como dolorosos ou não. Haveria então outras opções? Bem, a primeira seria, como já dissemos, fugir da dor. Entretanto, fazendo assim, nos mantemos numa zona de conforto que não nos permitirá compreender suas razões e funções em nossa vida. Todas as espécies de fuga são apenas um ato de tirar o foco da dor, o que não faz com que ela deixe de existir. Miramos no efeito, mas a causa muitas vezes permanece intacta. Brigar com a dor seria uma segunda alternativa, também herança do reino animal, isto é, fisiologicamente estamos organizados para lutar, brigar ou correr, fugir. Essa opção, todavia, também não é a melhor escolha, vai por mim. Quando brigamos com uma situação ou pessoa que nos gere qualquer espécie de desconforto, o desafio não tem uma solução por causa disso. Geralmente acontece o contrário. Além do problema que já tínhamos, outros também nos chegam, alcançando inclusive o corpo, já que as enfermidades físicas são apenas reflexos de nossos processos mentais e emocionais. Como nada acontece por acaso, toda dor tem uma função que irá contribuir para o nosso desenvolvimento humano, caso nós assim o permitamos. Como no caso da mão, na panela quente, quando a dor nos alerta de algo que está colocando em risco a integridade física de nosso corpo, as dores da alma também vêm nos avisar de que algo não está legal e precisa ser revisto. Diante disso, nossa terceira opção, diante da dor, é a que mais nos empodera ao vivê-la. É quando olhamos para ela de frente e perguntamos: então, dor, o que tenho para aprender com você hoje? Como essa atitude nos coloca no comando da própria vida, e basta uma decisão. Eu, depois de muito vivenciar as duas primeiras opções, percebi que a dor só aumentava e eu continuava a mesma, com os mesmos recursos para enfrentar as novas adversidades. Foi quando eu me cansei de abraçar o sofrimento, olhei nos olhos dela e disse: vamos lá, companheira, vamos crescer. Sim, novos desafios exigem novos recursos. Foi aqui que decidi estudar novas áreas, fazer novos cursos e, para além disso, aplicar tais conhecimentos no meu cotidiano. Não vou dizer a vocês que ainda não oscilam entre essas três alternativas para lidar com a dor, pois estaria mentindo. Todos nós temos um fundo do poço de estimação que visitamos vez ou outra. No entanto, tomar as rédeas da minha própria vida
e das experiências que ocorreram no caminho me fez buscar mais recursos e usá-los para, além de visitar menos o meu fundo do poço, conseguir voltar de lá com menos demora. Na verdade, eu sei que tenho cordas para me agarrar, para não ficar muito tempo lá embaixo. Todos nós temos. Agora, é parte de todos os conhecimentos mais essenciais que a dor me levou a desvendar através de minhas buscas por desenvolvimento humano que compartilho neste livro com você. Ao fim de cada capítulo, proponho uma atividade de ordem prática para que você possa implementá-la no seu dia a dia. Quem tem acompanhado minhas palestras e do Flávio já viu que sempre temos levado tarefas para serem experienciadas, visto que a maioria de nós está cheia de informações e teorias, mas com dificuldade de transformar crenças e discursos em comportamentos para a vida cotidiana. Por isso, eu, como treinadora que amo ser, vou deixar exercícios para você aplicar os conteúdos dos capítulos durante a sua leitura e também algumas linhas para você ir anotando os seus insights. Muitas vezes, quando escrevemos sobre os nossos processos, conseguimos olhar para eles com mais clareza. Compartilhe comigo o seu desabrochar nas redes sociais do Conhecer e Despertar ou através do nosso e-mail, conheceredespertar@gmail.com. Espero que tanto as palavras como as atividades contidas nesta obra façam sentido para você e para os seus processos de dor e aprendizado, assim como continuam fazendo para mim, já que os processos da alma são lentos e, por isso, nossos caminhos continuam sendo trilhados na busca constante do conhecer e despertar. Prefácio. Família, casamentos, filhos, uma linda história que envolve várias vidas. Quando em um estalar de dedos essa história toma um rumo inesperado e a morte entra como protagonista, separando desse cenário o marido, o pai, o homem que, até então, era o esteio principal de todo esse conto de fadas, o que fazer? Como suportar tamanha dor? Como não desejar estar também morta? A compreensão, prevenção e tratamento da dor tem sido um desafio que ultrapassa décadas. O conceito de dor adotado pela International Association for Study of Pain, em 1979, afirma que ela é, ao mesmo tempo, uma experiência sensorial e emocional e, além disso, um fenômeno completamente subjetivo. Com a morte do meu marido, meus filhos e eu estávamos diante de um furacão, de uma dor interior devastadora que sangrava a alma. Nesse momento, uma decisão precisava ser tomada: enfrentar a dor ou deixar a morte dominar a minha família. Foi aí que começou minha luta para ressignificar minha vida e, nessa caminhada de dor e descobertas, conheci Roberta Mello. No livro O que eu aprendi com a dor, Roberta apresenta com maestria a relação entre dor e saúde mental e se propõe a lançar luz sobre a dimensão mais subjetiva do fenômeno doloroso e explorar o seu papel no sofrimento dos indivíduos. A autora proporciona informações úteis e orienta para dicas de leituras e vídeos que permitem conhecimentos amplos sobre a relação entre dor e psiquismo humano através do autoconhecimento. Uma leitura que não se propõe a esgotar o tema, mas apresenta o início de uma caminhada em busca de sentido, com o objetivo de apresentar ao leitor a compreensão essencial do fenômeno doloroso e apontar novas perspectivas de compreensão e tratamento de um dos sentimentos que mais paralisa o ser humano, a dor. Aproveite cada capítulo deste livro e decida por você. Com amor, Adriana Pizeta. Capítulo 1. Qual é a dor que ensina? Bem, mas será que toda dor ensina? Pode ser que não. Se assim fosse, não haveria milhões e milhões de amargurados por aí, despejando nas pessoas o fel de suas decepções amorosas, financeiras, profissionais, familiares, etc.
não existiriam suicídios, homicídios e tantas outras espécies de morte que observamos diariamente nas relações. Morte dos sonhos, da esperança, do desejo, da vontade, do ânimo, da fé, do amor. Não seríamos nós mesmos, vez ou outra, pessoas em desequilíbrio mental ou emocional, físico ou energético, vivendo momentos dolorosos sem autocontrole, autoconhecimento ou simplesmente autocompaixão. Pois bem, voltemos à nossa pergunta. Qual é a dor que ensina, então? Há uma verdade sobre a qual precisamos nos debruçar e refletir. Não é a dor que ensina, é a gente que de repente aprende com ela. Duas pessoas da mesma família podem passar pelas mesmas dificuldades e reagir a elas de forma diferenciada. Não me esqueço de uma cena do filme 28 Dias, na qual a atriz Sandra Bullock interpreta uma alcoólatra que está internada em uma clínica de reabilitação. Em uma visita da irmã, num desabafo, a interna diz que viveu a vida toda com pais drogados e alcoólatras e, por isso, tinha se tornado assim também. A irmã, no entanto, relembra: não se esqueça de que somos filhas dos mesmos pais. É esse o X da questão. A dor existiu na vida de ambas, mas apenas uma angariou e, sobretudo, utilizou recursos para lidar com ela de forma positiva e empoderadora. Apenas uma delas teve a resistência suficiente para transformar a pancada da dor em impulso de crescimento. Na verdade, trata-se do significado que cada um de nós dá às circunstâncias que vive, especialmente na infância. Uma das irmãs conseguiu ressignificar os acontecimentos e definir novo rumo para a sua vida. Mas estejamos atentos. Aqui não há um julgamento em relação à irmã que culpou os pais pela sua situação. Cada um vive como dá conta de viver, com os recursos que tem para enfrentar as situações da vida. Naquele momento, possivelmente, foi o melhor que ela conseguiu fazer. Muitas pessoas, no entanto, podem dizer: é uma questão de escolha. Penso que a princípio não, é preciso estar consciente para escolher. Às vezes, passamos pelos processos de dor de modo tão inconsciente que não poderemos decidir ser melhores, pois acreditamos que todos são culpados pelo nosso sofrimento, exceto nós mesmos. Passamos uma vida inteira culpando o chefe, o esposo, os pais, vizinhos, colegas, parentes. Entretanto, para tomar qualquer decisão é preciso assumir-se como responsável pela própria realidade. Se você já sabe que a chave da sua felicidade e do seu sossego está em suas mãos, então está no caminho certo. Isso se chama autorresponsabilidade. Há um conto que fala sobre um rio lindo e útil que traça seu curso alimentando suas margens, bem como plantas, animais e vilas que surgem pelo caminho. Ele segue seu fluxo, calma e naturalmente. Eis que, em um trecho do percurso, uma árvore gigantesca cai, atravessando-o de margem a margem, interrompendo seu trajeto, tornando-se um obstáculo para o fluir de suas águas. E então, o que ocorre? Lembremo-nos de nossas 3 opções ao lidar com a dor, com os incômodos e com os obstáculos que se nos apresentam na vida. O rio briga com a árvore, culpando-a? Não. Ele foge dela, colocando-se em posição de vítima? Também não. Sabe o que acontece então? Ele encara a árvore de frente, amorosamente. Ele vai crescendo, aumentando seu volume para passar por cima do tronco. Ele adquire mais recursos e, ao estar pronto, segue seu curso, superando o obstáculo que surgiu inesperadamente. E mais, passando sobre a madeira, ele a acolhe, convertendo-a em parte de seu leito e de seus nutrientes de vida fértil e abundante. Nada de luta sem fim, nada de fugas. Nada de culpar o tronco, a vida, Deus ou quem quer que seja. Somente a coragem do acolhimento e a abertura para o aprendizado. Simplesmente. Para nós fica a reflexão: temos aprendido com a dor? Temos permitido que ela nos ensine? Qual o nosso nível de consciência diante de nossas ações?
Eu passo pela dor buscando culpados num processo de vitimização? Ou estou consciente do meu desenvolvimento humano, mergulhando nos processos de autoconhecimento e autotransformação? É necessário olhar para dentro para que a dor nos ensine algo. Caso contrário, viveremos semelhantes ao aluno que, não aproveitando o aprendizado da escola, precisa constantemente repetir a lição. Capítulo 2, nos domínios da mente. Por mais paradoxal que possa parecer, quando nascemos somos inteiros. Uma inteireza chamada pela psicanálise de id, quando estamos plenos de nós mesmos, de nossos desejos e pulsões. Um bebê, por exemplo, quando quer chorar, ele simplesmente chora. Ele não avalia e questiona, somente chora. O bebê tem desejos e, ao chorar, descobre que alguém surgirá ali para suprir suas demandas. Uma criança pequena chega a uma biblioteca, daquelas onde não podemos fazer ruídos nem para respirar, e se tem vontade de correr, gritar e cantar, ele o fará. O id busca pelo que lhe é prazeroso e ponto. O id é aquele que tudo quer. No decorrer de nosso crescimento, no entanto, acontece um processo inevitável e até certo ponto útil. É o momento do nosso encontro com o sistema de crenças, o chamado Livro da Lei pelo povo tolteca, nos dizeres de Dom Miguel Ruiz, no livro Os 4 Compromissos. Este livro da lei ou sistema de crenças, ou superego, segundo a psicanálise, é composto por todas as regras, normas, crenças, conceitos e afins que nos são transmitidos por nossa família, escola, religião, mídia, cultura e sociedade como um todo. Acontece mais ou menos assim. A criança está plena, livre, inteira e feliz, correndo e gritando pela igreja até que diversas pessoas começam a encará-la com um olhar de irritação. Muitas delas estão pensando, aqui não é lugar disso, ou ainda, onde está a mãe desta criança? Vem então um adulto responsável pelo ser humaninho e diz, filho, assente-se e se comporte como um rapazinho, aqui não é lugar disso. E a criança vai entrando no sistema de crenças, escrevendo em sua mente o livro da lei dos toltecas. Ela vai se apropriando de uma moral que vem de fora, não mais dos seus desejos. O superego é aquele que nada pode. Lá atrás eu disse que isso, até certo ponto, é útil, e de fato é. Uma criança precisa aprender as regras do coletivo e não fazer somente o que o id deseja, pois isso pode inclusive significar riscos para sua integridade física. Deixe sua criança livre para enfiar uma tesourinha na tomada e verá. Entretanto, dependendo de como isso é feito, há partes nossas que vão ficando para trás, como se fôssemos um quebra-cabeças cujas peças vão ficando pelo caminho, fazendo com que percamos a nossa inteireza. Como eu já ouvi a Flávia Melissa dizer, dando o exemplo do conto de João e Maria, quando as crianças vão deixando migalhas de pão pelo caminho, numa analogia às nossas partes esquecidas. E como isso ocorre? Quando alguém diz, engole o choro, menino, que homem não chora, a sua parte triste fica para trás. Quando alguém diz, está com raivinha? Pode parar com isso. A sua parte raivosa fica para trás. E assim por diante. Então você me pergunta, ué, Roberta, isso não é bom? Deixar tristeza, raiva e outras cositas desse tipo para trás? E eu te digo, não é. Porque essas partes são suas. Elas compõem quem você é. E chegará o dia em que você precisará, como no conto de fadas, fazer o caminho de volta buscando os pedacinhos de você mesmo que foram abandonados na estrada para encontrar a sua inteireza perdida. O universo é dual e todos nós também somos. Às vezes o que parece mal, incorreto, inadequado faz parte de sua completude e do que você é. Está tudo bem. E a transformação que você espera só vai acontecer quando você olhar isso de frente. Mas atenção, não se trata de um acomodar-se diante de nossas características das quais não gostamos,
que às vezes fazem mal aos outros ou especialmente a nós mesmos. Estamos falando de acolher nossa sombra para assim jorrar luz sobre ela. Só o que é olhado pode ser transformado. A mente no tempo. Como então a mente faz para não entrar em colapso entre id, desejos, aquele que tudo quer, e superego, sistema de crenças, aquele que nada pode? É aqui que surge nosso tão famoso e vilipendiado ego. Essas 3 letrinhas, ego, são um empresário estressado na nossa mente física. Ele existe para atender aos desejos do id sem ferir as regras do superego. Meu Deus, como ele dá conta! Como é possível equilibrar essas 2 instâncias tão polares da nossa mente? Pois é. Sabe o que o ego faz? Ele se ressente e nos protege de tudo que seja novo para que não precise sofrer pensando em novas soluções para situações que são tão estressantes. Para ele, o ego já tem um repertório de respostas para situações de nossas vidas que já foram experimentadas e prefere que utilizemos os caminhos e possibilidades que já conhecemos, inclusive em termos de rotas neurais e memórias sinápticas, pois isso faz com que ele nos mantenha seguros e que não saiamos de nossa zona de conforto. E a mente, que vive a serviço do ego, começa a tagarelar um monte de coisas na sua cabeça para que novas situações não ameacem a sua vida, já que a função dela é te proteger. É sério que você vai sair com outro cara diferente? Não cansa de sofrer, não? E se esse aí fizer com você o mesmo que o outro fez? Vai que você sofra de novo. E se? Vai que... E blá, 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 blá. É por isso que dizemos que a mente vive no tempo. Ela está sempre lá no passado para te lembrar do que aconteceu, para que no futuro você não se exponha de novo à mesma dor. A mente física vive no passado e no futuro. Experimente observar seus pensamentos, ou você está se lembrando de algo que ocorreu ou está preocupado com algo que ainda vai ocorrer, na grande maioria das vezes. E está tudo certo, porque afinal de contas, essa é a função da mente. No entanto, aqui está uma das maiores verdades que eu aprendi com a dor. A vida acontece no aqui e agora. O presente é o único tempo no qual podemos intervir de fato. Mas, Roberta, como eu faço para silenciar a minha mente e trazê-la para o momento presente? Isso é impossível. Veja bem, não é função da mente estar no presente. Sua função é nos proteger de episódios que ela julga dolorosos e para isso ela vive no tempo, como já dissemos. É preciso, todavia, estar alerta porque a mente mente. Muito do que ela irá te dizer pode já ter acontecido, mas não necessariamente irá ocorrer novamente. Saia da mente. Quem vive no aqui e agora é o corpo. E, através dele, é super possível diminuir e organizar o fluxo dos pensamentos, co-criando novas realidades para você. Eu descobri isso por meio do que eu vou chamar aqui de túneis de acesso ao momento presente. Eles sim me fizeram entender que é possível. Os túneis que nos possibilitam o silenciar da mente e, consequentemente, o encontro com a nossa verdadeira essência profunda, com o nosso ser, com a nossa centelha divina são a contemplação, a meditação, a aceitação e a gratidão. Nos próximos capítulos vamos conversar mais sobre cada um deles. Capítulo 3. Contemplação e meditação. Contemplar vem do latim contemplare, que significa olhar atentamente para um espaço delimitado. A palavra é composta da preposição cum, junto, e templum, templo, lugar sagrado. A contemplação, então, é o ato de olhar para um lugar específico atenciosamente, como se aquele local fosse um templo, fosse sagrado. Eu, como boa filha das Minas Gerais, estado do Brasil que não é banhado pelo mar, vou dar um exemplo para você de como a contemplação pode silenciar a sua mente e ser um portal para o aqui e agora. Eu viajo horas para ficar de frente para o mar. A praia mais próxima fica mais ou menos 8 horas de carro de onde vivo.
A minha mente faladeira não fecha a matraca até que eu percorra os quilômetros todos da estrada. Ansiedade em chegar. Como será o lugar? Medo da estrada. E se algo acontecer? Mas quando eu finalmente fico de frente para o gigante azul, eis que estou diante do meu templo sagrado, olhando atenciosamente para ele, naquele espaço delimitado diante dos meus olhos, vendo só ele, nada mais. E a mente finalmente se cala. De mim somente um som se escuta. Uau! E aquela respiração profunda de quem simplesmente não pode entender tanta grandiosidade. Deu para entender a contemplação? Creio que sim. Quando nos tornamos o observador de belezas da natureza, ou mesmo construídas pelo homem, como a Sagrada Família do Gaudí em Barcelona, ou a Catedral de Colônia na Alemanha, há um esvaziamento da mente tão poderoso que não há nada a fazer, somente viver o momento presente, com toda a delícia e encantamento que ele traz. E quanto à meditação? A meditação foi um aprendizado e tanto que a dor me trouxe, porque se eu não tivesse ficado quase doida de tanto dar ouvido às catástrofes da minha mente, 99% só ocorreram na minha mente mesmo, eu não teria conhecido a meditação. Tem um mito instituído no imaginário popular de que meditar é não pensar em nada. Isso é de fato um mito, pois não há como um ser humano não pensar. Então, vou te contar um segredo para você não esquecer. Meditar é dar serviço para a sua mente. Você se assenta e põe uma música bem relaxante para meditar e diz: Mente, agora nós vamos meditar. Eu vou estar totalmente presente no aqui e agora enquanto você vai focar na respiração, contando de 1 a 5 para inspirar e 1 a 5 para expirar. Pronto! Você deu serviço à sua mente. Isso deve ser feito com extrema amorosidade, já que a ideia é entrar num estado de fluxo e de serenidade, e não de contenção e peleja com a mente. Como nós, do Ocidente, de modo geral, não temos uma tradição contemplativa e meditativa, vamos aprender a exercitar nossa mente e a ter consciência do controle que podemos ter sobre ela aos poucos, passo a passo, sem forçar a barra. Você pode meditar também utilizando uma visualização guiada. Adoro usar esta técnica com minhas filhas. Pode usar música, pode ser com repetição de afirmações positivas, pode ser uma prática de atenção plena, mais conhecida atualmente como mindfulness, na qual treinamos amorosamente nossa concentração e nossa atenção por meio das percepções físicas, como, por exemplo, observar as sensações táteis de entrada e saída do ar pelas narinas. O fato é que existem muitos métodos disponíveis hoje para quem deseja de fato inserir a meditação na sua vida diária. E, dando serviço para a mente, você encontrará o seu silêncio interior e estará presente no aqui e agora. Pode ser que os pensamentos contínuos e atrapalhados, ou doentios e enfermiços, ou apenas insistentes e repetitivos surjam durante a meditação para interromper o trabalho com a mente e, mais uma vez, está tudo bem. Não se prenda a eles. Permita que eles venham e passem e continue a sua atividade meditativa. Quanto mais você praticar, mais rápido começará a perceber que se distraiu do foco e mais rápido voltará para ele com tranquilidade, numa prática amorosa e não violenta. Lembre-se de algo muito importante. A sua mente não é uma vilã. Ela é uma parte do seu corpo, como qualquer outra, que você pode e deve comandar. Como o seu pé não sai por aí caminhando à sua revelia, assim também deve ser sua mente. Ela é uma ferramenta poderosa que você deve direcionar para criar as realidades que deseja para a sua vida. Aplique a meditação no seu cotidiano e depois me escreva contando os resultados. Nos capítulos a seguir, falaremos sobre os outros 2 túneis de acesso ao momento presente, a aceitação e a gratidão. Capítulo 4. A aceitação. Outro aprendizado que a dor me trouxe veio também da psicanálise. Tudo ao que se resiste persiste, dizia Jung.
E a doutora em gratidão Márcia Luz, com quem realizei alguns cursos importantes para a minha jornada e que cito na série O Poder da Gratidão, do meu canal Conhecer e Despertar no YouTube, diz: a vida dá mais do mesmo. Como funciona isso? Quanto mais a gente se prende ao incômodo e ao desconforto que a dor causa, mais eles estarão presentes e persistentes em nossa vida. Pois tudo aquilo em que focamos cresce. É inclusive uma questão eletromagnética, como veremos mais adiante. Às vezes você está vivendo uma situação que não poderá mudar. Nunca. Por mais que te doa ler isso, assim como me doeu, e ainda dói, viver isso. Mas estou te dando a real. Tem coisas que não conseguimos mudar mesmo. Aí a gente volta lá no começo do livro. Ou você briga, ou você foge, ou você aceita, acolhe, entrega, confia e segue adiante. Aceitar o que já existe é a melhor maneira de evitar o sofrimento na sua vida. É mais um túnel que te traz para o eterno aqui e agora. Lembre-se disso. Todo sofrimento é uma forma de resistência e não aceitação do que já é. Mas deixa eu te falar, já é. Não há o que você possa fazer a não ser aceitar. E isso não tem nada a ver com acomodação com a desistência. Tem a ver com a não reação. Com manter-se em paz apesar disso ou daquilo. Tem a ver com não passar a chave do seu bem-estar emocional para as mãos dessa ou daquela pessoa, dessa ou daquela situação. A física quântica, através do experimento da fenda dupla, admitiu que o olhar do observador do fenômeno era capaz de modificar o comportamento dos elétrons observados. Stephen R. Covey, em seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, também relata algo semelhante, o fenômeno dos 10-90, que aponta para a seguinte realidade. 10% do que ocorre em nossas vidas são os fatos pontuais, fenômenos. Os outros 90% são a maneira como lidamos com tais ocorrências. Isso quer dizer que os 90% seriam o olhar do observador, dando o significado, de acordo com suas experiências, crenças, medos e julgamentos, ao que aconteceu. Acolha e aceite, sem resistência que gera sofrimento. É sempre bom lembrar meu poeta conterrâneo Carlos Drummond de Andrade quando diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque o sofrimento é quando você se apega ao que lhe causou dor, através da vitimização. E você simplesmente não precisa disso. Ninguém precisa. Capítulo 5 – O Poder da Gratidão. Aqui está um túnel poderoso, fantástico e transformador que te trará para o momento presente, dando a você o poder de transformar e reconstruir sua realidade. Eu não sei te dizer, de todos os aprendizados que a dor me trouxe, qual foi o maior ou se todos são igualmente grandes. Mas que esse foi o que me deu mais poder, disso eu não tenho dúvidas. Poder sobre mim mesma, poder sobre meus pensamentos, poder sobre minhas realizações. A gratidão me devolveu as rédeas da minha vida. É isso. Vou te contar como foi. Numa fase em que eu passava por grandes desafios da alma, comecei a buscar muitas coisas no YouTube para me ajudar. Conheci pessoas lindas como, por exemplo, Flávia Melissa. Considero a Flávia como a minha mentora para assuntos do despertar. Como eu já disse nos agradecimentos, foi por causa dela que comecei a estudar, pesquisar e me aprofundar em grande parte do conteúdo deste livro. Através dela, conheci também Flávio Siqueira, Sérgio Kiyoshi, Carol Fagundes, Lu Santos, Patrícia Becassis, Rossandro Klinger, Gustavo Tanaka, entre outros tantos que me auxiliaram muito no meu processo de despertar. Eis que certo dia as redes sociais me colocaram em contato com Márcia Luz, psicóloga especializada em desenvolver pessoas através de exercícios metódicos de gratidão. Comecei a acompanhá-la e a seguir seus vídeos diariamente, e com ela vieram também os queridos Bruno Gimenez, Amanda Drey e Elaine Urives.
Cada um deles continha uma proposta de tarefa prática para a implementação da gratidão na vida cotidiana. E o mais fantástico, tudo embasado cientificamente. Não era só aquela coisa de psicólogo good vibes, era ciência. Isso me encantou porque a essas alturas eu já havia criado o canal Conhecer e Despertar no YouTube, foi em setembro de 2017, com o objetivo de passar para as pessoas os conteúdos que tanto estavam fazendo sentido na minha jornada. E poder falar de gratidão com base teórica e científica seria fantástico. Existem muitos incrédulos de plantão, acredite. Eu já andava lendo e pesquisando algumas coisas sobre lei de atração, física quântica, reprogramação mental, entre outros assuntos nesse contexto, e perceber os impactos que a prática cotidiana da gratidão causa em quem a vivencia de forma sistematizada foi incrível, pois todas as informações foram se casando. E foi algo que experimentei na minha própria vida. Isso acabou virando o tema da minha tese de mestrado. Transformar a gratidão num estilo de vida pode trazer muitos benefícios para quem toma essa decisão. Mas como isso acontece? Bem, vamos relembrar aqui Einstein quando diz que tudo que há é energia, energia é tudo que há. Nossos pensamentos são irradiações eletromagnéticas que emitem e captam ondas de igual teor. Aqui está o segredo. O pensamento que estou emitindo, juntamente com a energia dos meus sentimentos e das minhas ações, estão se conectando com emissões de mesmo padrão vibratório. O Dr. David R. Hawkins, médico psiquiátrico norte-americano, após pesquisas de medição de onda em laboratório, catalogou os seguintes resultados em seu livro Poder versus Força, os determinismos ocultos do comportamento humano. Hawkins mediu a relação entre emoção e frequência a partir da reação muscular de pacientes em resposta a sentimentos provocados em seus testes. Como você pode perceber na tabela, cada sentimento e cada emoção vibram em uma frequência em hertz. E como nosso sentimento e nossa vontade dão qualidade ao nosso pensamento, estamos sempre emitindo e captando ondas de acordo com o teor do que temos vibrado. Segundo as medições que constam na tabela, quanto mais positivas as emoções, mais elevadas são as frequências e, por conseguinte, ao criarmos em torno de nós este campo eletromagnético, será mais do mesmo campo que co-criaremos. É por isso que adotar a gratidão, sentimento com frequência na faixa dos 600 Hz, como estilo de vida, pode nos ajudar a manifestar uma realidade mais saudável, mais positiva e mais condizente com as mudanças que queremos ver em nosso cotidiano. Importante ressaltar que os pensamentos que emitimos são frutos de todo o nosso sistema de crenças, dos padrões condicionados pelos nossos educadores e cuidadores da infância e da adolescência que semearam em nós crenças muitas vezes extremamente limitantes. Tornamo-nos viciados, inclusive através de um padrão bioquímico cerebral, em pensar negativamente, em esperar o pior, em desejar o mínimo. E, como a vida dá mais do mesmo, conforme diz a Márcia Luz, é somente o negativo, o mínimo e os padrões medianos que se configuram como realidade em nossa vida. Mais uma vez, nossos pensamentos são ondas que geram em torno de nós um campo magnético que irá construir mais do mesmo. A sensação que tive é que não descobri essas informações, ao contrário, elas já estavam dentro de mim. E pensar sobre tudo isso, implementando as atividades de gratidão no meu dia a dia, fez com que eu desabrochasse para a verdade empoderadora de que sou eu quem crio a minha realidade através dos pensamentos que eu escolho emitir, porque sou eu que devo controlá-los e não eles a mim. Não é fácil desconstruir tudo que o sistema de crenças escreveu em nossa mente. É desafiador. Mas, se tais padrões foram instaurados em nosso psiquismo através da repetição e do hábito, é por isso que devemos assumir conosco mesmos o compromisso de também tornar hábito, através de exercício, constância e disciplina, o novo padrão mental que escolhemos e decidimos construir em nossa vida. E a gratidão, aplicada com método, pode nos ajudar bastante nisso. Uma decisão. É isso. Somente isso que o universo espera de sua parte para que você se conecte com todas as bênçãos e toda a abundância que ele tem para te oferecer no campo das infinitas possibilidades. A decisão de estar no comando de sua própria vida e de, pensando com sabedoria e com gratidão,
construir sua própria realidade. Capítulo 6. Aprenda a não se importar. Depois de ter entendido qual é a dor que ensina, de penetrar nos domínios da mente, de entender os resultados lindos da contemplação e da meditação, de compreender que a falta de aceitação gera sofrimento e de descobrir o grande poder da prática diária da gratidão, é bem possível que você, assim como eu, já tenha bastante material para repensar sua vida e para redirecionar sua jornada, fazendo escolhas mais conscientes e mais amorosas para consigo mesmo e, consequentemente, com os outros. Mas, caso isso não aconteça e algumas situações da sua vida ainda te derrubem, sempre ocorre e está tudo bem mais uma vez. Vai aí a quinta e última dica sobre o que eu aprendi com a dor. Às vezes, o que importa é não se importar. Isso mesmo. O fato é que pode acontecer que, diante de um momento de grande dor, o que importará mesmo é não se importar, ou se importar com o que de fato importa. Em algumas ocasiões, supervalorizamos e enaltecemos alguns aspectos que nos causam dor, em detrimento de outros que podem ser a nossa tábua de salvação. Sabe quando a gente fica tentando agradar e conquistar alguém que não gosta da gente ao invés de valorizar quem gosta? É mais ou menos isso. Por isso, não dê tanta trela para sua mente assim, nem para a falação de algumas pessoas que adoram te ver na pior. Todos os mestres do desenvolvimento humano do Brasil e do exterior estão de acordo com a ideia de que devemos escolher cuidadosamente as nossas amizades e companhias, bem como os ambientes que frequentamos. Conviva com pessoas que sejam estímulo à projeção de sua luz. Aprenda a não se apegar tanto, a não ser tão reativo, a não mergulhar de cabeça nos processos de sofrimento e resistência. Mude radicalmente o foco do problema para a solução. Esteja centrado no seu eu superior. É certo que às vezes você sairá dele. E não importa quantas vezes você saia. Importam, isso sim, todos os esforços que você empreenderá para centrar-se novamente. Mas atenção! Não se importar não é simplesmente se sentir o super-herói que suporta todas as dores e engole todos os sapos. Isso gera enfermidade. É estar em um estado de sossego interior, no qual você se permite estar confortável com a própria vulnerabilidade, acolhendo suas sombras e olhando para elas com compaixão. Não se importar também não é se tornar o senhor grosseria e sair tratando mal todas as pessoas. Não estamos falando de uma liberação para ser sem educação, não mesmo. É somente perceber que, apesar de toda e qualquer dor, existirá sempre algo muito maior com o que se importar. Foque nisso. Dê ao problema o seu real tamanho e utilize seu tempo e sua energia com o que verdadeiramente importa. Considerações finais. Ao compartilhar com você o que eu aprendi com a dor, revisitei lugares da minha sombra que ainda me fazem sair um pouco ou muito do meu centro. Aqueles locais que nos mostram o que no nosso julgamento é feio, chato e bobo em nós mesmos e que às vezes achamos que devemos esconder. Mas sabe de uma coisa? Eu de fato aprendi bastante com a dor. Custou, mas chegou um momento no qual ela se converteu para mim na dor que ensina. Tanto que aprendi a amar e a respeitar as minhas sombras, por sabê-las parte de tudo que sou hoje. E eu tenho um baita orgulho da mulher que me tornei, embora ainda existam muitas camadas dessa cebola para descascar. Assim como desejo imensamente que se orgulhe e admire quem você é agora. Porque nós sofremos, choramos, doeu, machucou, mas se tivéssemos crescido e vivido sempre em um lugar quentinho e aconchegante, onde tudo acontecesse de acordo com os desejos do nosso ego, nós seguramente não teríamos crescido ao ponto de estarmos juntos aqui pensando sobre tudo isso. Além disso, é muito bacana perceber que onde
à sombra há luz, não é verdade? Já brincou de fazer sombras na parede quando era criança? Só conseguimos ver a sombra quando já existe alguma luz. São dois os movimentos da vida: expansão e contração. No nosso próprio corpo, podemos observar isso através, por exemplo, da respiração e dos batimentos do coração. Expande e contrai, assim mesmo, todos os dias. Nos momentos de tranquilidade, de conquistas, expansão. Nos momentos de dores e perdas, contração. É fato que todos nós que estamos trilhando nossa jornada nessa terra viveremos esses dois processos. Os momentos de expansão são deliciosos, são refrigério para o nosso coração. Mas o que fazer com os dias de contração? Às vezes, nossa vontade real é não os viver, não é mesmo? Porque dói, machuca e nós, muitas vezes, já estamos fatigados. Contudo, te convido a refletir sobre uma mãe que está prestes a vivenciar a hora do parto com as contrações aumentando, a dor chegando no nível do insuportável. Não é nesse momento que surge a vida e a criança nasce sugerindo esperança e renovação? Pois bem, são nos nossos períodos de maior contração que a reestruturação ocorrerá. A dor vem, quebra a nossa estrutura atual, traz a crise, a gente se reestrutura e desse modo crescemos dando prosseguimento ao nosso processo evolutivo. O que distingue os chamados despertos da grande massa inconsciente que ainda vive na Matrix é exatamente o fato de olhar para o caos buscando a transição para o reequilíbrio. Que tal nos colocarmos à disposição da vida para essa caminhada? Leia este livro quantas vezes quiser. O nosso cérebro precisa da repetição para a construção de novos hábitos. Pratique as dicas e as atividades aqui contidas. Refaça os exercícios de tempos em tempos. Lembre-se do provérbio oriental atribuído a Lao Tse: saber e não fazer é ainda não saber. Espero que nós possamos nos encontrar muito ainda pelos caminhos dessa linda vida que nos proporciona oportunidades diárias de nos tornarmos melhores versões de nós mesmos. Vamos juntos. É hora de conhecer e despertar. Gratidão. Namastê. Roberta Mello.